Olá, nós estamos aqui no gabinete do deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e nós vamos conversar hoje sobre a medida provisória número 1303 de 2025. O deputado assume hoje a relatoria da comissão do Congresso Nacional que vai discutir essa medida provisória, que foi apresentada pelo governo como alternativa ao aumento do IOF. Deputado, muito obrigada por conversar hoje conosco no Metrópolis e vamos às perguntas. Deputado, eu queria começar pelo que acontece hoje, que é a audiência de conciliação que o STF realiza entre o Congresso e o governo no caso do IOF. Como o senhor acredita que o desfecho dessa questão do IOF deve afetar a medida provisória número 1303? Olha, se o desfecho for assim muito negativo para o governo, quer dizer, as medidas tomadas em relação ao IOF forem muito reduzidas, isso significa que o governo vai ter que compensar de uma outra forma, né? Então, não necessariamente através dos instrumentos da medida provisória, mas por outra forma, como por exemplo a questão dos benefícios tributários. Então, de algum jeito, o governo vai ter que chegar no que ele chamado equilíbrio fiscal. E até agora já foram apresentadas mais de 670 emendas ao texto da medida provisória. De forma concreta, como o senhor acredita que podem ser conciliados todos esses interesses em torno dessa matéria? Olha, a medida provisória ela abrange muitos assuntos, muitas formas de aplicação financeira, abrange contenção de gastos, como é o caso dos pescadores, dos atestados médicos. Então, ela tem uma amplitude muito grande. Nós vamos dialogar com todos os setores que tiverem interesse em dialogar e vamos buscar que haja uma solução que, evidentemente, nem todo mundo fica contente, mas vamos tentar chegar numa solução que atenda à necessidade do governo do ponto de vista do equilíbrio fiscal, mas que também seja ouvido os argumentos de todos os interessados. Em relação, assim, o senhor falou da questão do IOF, se for muito negativa para o governo, ele vai precisar compensar essa questão com outras medidas. Tem todas essas emendas, resistências por parte do Congresso. Quanto às conversas que o senhor tem conduzido com o governo, com o Ministério da Fazenda, quais são os pontos da medida provisória que são mais ou menos negociáveis para o governo Lula? Olha, nós estamos entrando no processo de aprovação, de discussão e de aprovação da emenda. Então, é muito cedo ainda para a gente colocar essas questões, entendeu? Em princípio, nós queremos aprovar a medida provisória do jeito que ela veio, mas evidentemente que com as conversas, ouvindo os setores interessados, a gente vai construir um relatório, né, onde a gente vai saber buscar atender onde os setores têm mais resistência, aqui na casa, né, porque aqui nós temos que levar em conta o nosso plenário. E um dos pontos que vem gerando bastante resistência, tanto por parte do mercado quanto aqui no Congresso, é a questão da tributação das letras de crédito imobiliárias, do agronegócio, também os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, os CRIs e CRAs, que passariam a ter uma cobrança de 5% do imposto de renda. Como deve ficar esse ponto na medida provisória? O senhor vê a possibilidade de superar essa resistência? Nós vamos ter que superar, porque aí não é nem uma questão tanto de arrecadação, mas o que é? O fato dessas aplicações estarem isentas de imposto de renda está drenando recursos de outras aplicações para lá. Então você tem uma quantidade imensa, são 2 trilhões de reais aplicados em LCA e LCI. Então é necessário que a gente consiga um equilíbrio aí no mercado. Então o mercado não pode todo o recurso ir para uma coisa só, ele tem que ser distribuído. Certo. E desde a questão da derrubada do IOF, o PT vem nas redes sociais dominando bastante com a narrativa de equilíbrio fiscal, de justiça tributária. O senhor acredita que essa narrativa, essas campanhas favorecem o diálogo em torno dessa medida provisória? De outro lado, elas devem gerar mais resistência aqui dentro? Como o senhor acredita que esse debate influencia? Olha, nós precisamos esclarecer a população sobre o que significam essas medidas. Então, a propaganda do governo, a propaganda do PT, elas têm buscado divulgar isso. Qual é a razão do governo estar adotando essas medidas? Nós estamos enfrentando no Brasil uma permanente fonte de fake news, né?
Tudo que o governo faz, surgem versões que não condizem com a realidade. Dessa vez, o governo e o PT se anteciparam e estão expondo para a população a razão dessas medidas e por que elas estão sendo adotadas. Certo. E em relação, tem mais um ponto que vem para compor esse cenário, que é a questão da taxação anunciada pelo presidente Donald Trump. Anunciou a possibilidade de taxação às mercadorias brasileiras. O senhor acha que essa taxação pode impor mais resistências a pontos da medida provisória, como pontos que afetam setores ligados ao agronegócio, ou são pontos que não se tocam? Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para achar novos mercados para os produtos que são exportados para os Estados Unidos. Não é fácil, mas acho que esse é um foco do governo. Isso não tem muito a ver com aquilo que está na medida provisória. Nós precisamos agora reorientar a nossa exportação. Suco de laranja, produtos como os aviões da Embraer, calçados, café, tudo isso vai ter que ter uma reorientação, porque evidentemente que a exportação com uma taxa de 50%, ela se torna praticamente inviável e vai reduzir o consumo desses produtos lá nos Estados Unidos, porque o preço vai aumentar. Então, consequentemente, nós precisamos garantir a produção brasileira, né? É uma produção forte, firme. O Brasil é um grande exportador desses produtos, mas tem que chegar lá a um preço condizente. Isso não vai acontecer. Então nós temos que achar novos mercados para esses produtos. Certo. Só reforçando esse ponto em relação à taxação, ela não se relaciona diretamente à medida provisória, mas compõe um cenário em que o agronegócio tem mais preocupações com o seu futuro. O senhor não acha que essa taxação pode influenciar de alguma forma a resistência do agronegócio às medidas anunciadas na medida provisória? Olha, eu estou entendendo que o agronegócio percebeu que existe vamos dizer assim, uma coisa agressiva em relação ao Brasil da parte do governo americano do Trump, né? Então, é hora da gente se dar as mãos e resolver os problemas. Eu não acho que o agronegócio vá piorar a forma como ele se relaciona com o governo a partir dessas medidas. Essas medidas elas vão no sentido contrário. Quem propôs responder a essas medidas foi o agro. Essa lei é uma lei que foi feita pela Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do governo anterior. Portanto, o agro tem que dar as mãos com o governo para achar soluções e não ficar conflitando por conta de aspectos ideológicos que não resolvem nada. Bom, por último, o Congresso deve parar na próxima semana, vai parar na próxima semana, Próxima quinzena, né? Exato. A partir da próxima semana, na próxima quinzena, vai ter esse recesso, mas a comissão vai ser instalada hoje. Eu queria saber como que devem ser conduzidos os trabalhos, já tem uma perspectiva de calendário para a produção desse relatório, como que deve ser daqui para frente? Olha, nós vamos apresentar logo na primeira semana um plano de trabalho com algumas audiências públicas, onde a gente quer debater os temas que estão tratados na medida provisória. A gente espera fazer isso durante o mês de agosto. E na primeira quinzena de setembro nós vamos procurar fechar o relatório e votar na comissão, deixando a segunda quinzena de setembro para votação no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Deputado, queria agradecer muito pela nossa conversa hoje e desejar um bom trabalho daqui para frente.